uma parte integrada de desenvolvimento de software e também com os alunos do terceiro módulo do curso de web, né? Vocês vão estar falando um pouquinho sobre as formas de programar, né, as possibilidades e expandir os horizontes através da programação e da coletividade, né? Então, aqui os palestrantes de hoje vai ser o Pedro Todorowski e o Nicolas Avellanédia, né? Sejam bem-vindos, meninos. Com vocês a palavra de hoje. Boa sorte. Professora. Obrigado, professora. Um bom dia a todos. Isso, bom dia a todos. Eu sou o Nicolas e eu... Sou o Pedro, amigo de longa data aí do Nicolas, né? Antes de começar, pessoal, gostaria de comentar com vocês. Eu sei que é um pouquinho incômodo, mas seria interessante que essa palestra se tornasse uma espécie de bate-papo. Então, a gente gostaria de ouvir também as dúvidas de vocês durante a própria palestra. Então, tem o botãozinho de acenar ali. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa também, a gente vai ficar muito contente, tá bom? Então, de início, acho que é isso. Professor, a gente pode iniciar a gravação aqui? Tem alguma... Já iniciei. Já iniciou? Agora você já iniciou. Isso. Tá, beleza, muito bom. Legal. Bom, meu nome é Pedro, né? Tenho 18 anos. Atualmente estou morando em Curitiba. Nicolas, por favor. Bom, eu sou o Nicolas, tenho 17 anos, estou morando em Lins ainda, né? Mas é provável também que eu vá para Curitiba, porque eu e o Pedro nós estamos trabalhando junto numa mesma empresa. E aí vamos ver se dá certo, né? E a gente tem que aproveitar as oportunidades, como estava falando com a Silvia agora há pouco. Isso. A gente vai contar essa nossa história. O modo que a gente gostaria de contar hoje para vocês não é muito bem uma palestra explicativa, tá? A gente quer mais fazer um relato e mostrar para vocês como que a jornada que a gente constrói na nossa vida, ela depende muito das escolhas que a gente faz, das oportunidades que a gente aproveita, sabe? Então, a gente quer aqui fazer um relato para vocês, tá bom? Até por isso do caráter mais informal, um bate-papo, uma conversa mais descontraída também, tá? Para passar as experiências, né, que a gente teve até agora. Exatamente. A gente vai começar, então, com a nossa jornada na ITEC, porque, querendo ou não, foi aonde tudo começou. Onde eu e o Nicolas, a gente teve o primeiro contato com essa área da tecnologia, né? Onde a gente se conheceu. E, bom, vamos começar então, Nicão. Como que começou a nossa experiência e como que a gente formou o nosso grupo de TCC, que foi o início de tudo? Isso aí, então, começou, primeiramente eu estava em um outro grupo e o Pedro tinha um dele. E aí era projetos diferentes, né? A ideia do meu grupo era desenvolver um software que fazia agendamento odontológico e a ideia do Pedro era para desenvolver um mercado totalmente digital, né? E foi passando o tempo assim e a gente também foi percebendo que tinha mais poderia vir algo bem mais grande com o projeto do Pedro, né? E foi aí que o Pedro veio falar com a gente, né, Pedro? Isso. Uma coisa curiosa é que, no princípio, eu e o Nicolas não era para a gente ter os nossos caminhos cruzados, entende? Como ele bem disse, cada um tinha o seu projeto de TCC e, apesar da gente ser colega de classe e tudo, a gente sempre conversava, nunca houve essa intenção de estar fazendo algo juntos, em colaboração. Foi num desses momentos que o Nicolas e o grupo dele, eu acabei convidando-os, porque eu percebi desde sempre que eles sempre foram um pessoal bem dedicado, assim, e que poderia agregar muito no projeto que eu estava participando junto com outros dois colegas. A partir desse convite, a gente começou a trabalhar em colaboração, né? E foi, assim, algo que deu muito certo desde o princípio. A gente sempre se deu muito bem, a gente sabe trabalhar em colaboração, foi uma habilidade também que foi sendo desenvolvida com o tempo. Isso é muito importante e isso fica evidenciado também em tempos de pandemia. Esse trabalho remoto, que hoje todos estão acostumados, a gente começou a fazer isso lá em 2018.
e sempre trabalhando de maneira remota, através de videoconferência. E isso foi um detalhe muito curioso também. O nosso TCC partiu sempre do desenvolvimento remoto. Isso. Outro ponto importante de comentar também no nosso trabalho de conclusão de curso da ETEC, a gente sempre procurou fazer coisas que fossem inovações, né? Coisas que saíssem do comum, porque era um grande desafio para a gente. Primeiro que a gente acabou de ingressar naquele universo da programação. Segundo, que a gente queria fazer uma coisa diferente. E isso é uma coisa que nós, todos aqui que estão presentes nesse encontro, sabem muito bem, é que nessa área da programação e do desenvolvimento, você cria aquilo que você tiver com a sua criatividade, né? Você tira as ideias e basta você transformar aquilo em competência na programação para transformar em realidade. E foi justamente a partir disso que tivemos a ideia de desenvolver um supermercado 100% digital. Isso lá em 2018. E sempre com a ideia de, por exemplo, fazer algo que não existia. Então, em 2018, você não tinha um mercado, uma plataforma na internet, seja um aplicativo ou um e-commerce, onde você poderia comprar, por exemplo, verduras, legumes, carne do açougue pela internet. E foi a partir dessa premissa que a gente começou a desenvolver esse projeto. Curiosamente ou não, no ano de 2019 foi o ano em que as grandes redes varejistas e atacadistas do país lançaram suas plataformas de supermercado online, como Pão de Açúcar, Carrefour, Mofato. Então, foi muito curioso, porque a gente teve a ideia e desenvolvemos no tempo certo. Foi uma experiência muito agregadora. Mesmo. Né, Nicolas? E foi aí que a gente percebeu que com esse projeto poderia sair algo rico, né? Claro que com as nossas limitações, né? Porque era com o curso a gente não tinha muitas cartas na manga, né? Mas só que a gente tinha ganhado uma experiência muito boa, a gente conseguiu desenvolver algo bem legal. E, bom, foi uma experiência ótima, assim, Sim. a gente conseguiu aprender muita coisa nesse momento. E também, como o Pedro mesmo disse, né, foi aí que começou a gente a ter aquela sintonia para trabalho, né? Porque a gente sabia se conversar, a gente conseguia dividir bem as tarefas, né? O Pedro nessa época ele ficava mais com a parte visual dos sistemas e eu e o outro parceiro nosso, o Alisson, a gente ficava com a parte do back-end, né? Que a gente desenvolvia o banco de dados e também a parte das regras de negócio. Isso é bem verdade. Por isso que o tema dessa palestra é a programação e a coletividade. Porque se vocês forem reparando nessa nossa trajetória que estamos relatando para vocês, a gente nunca esteve sozinho, entendeu? A gente nunca esteve de maneira individual, sempre em conjunto, em trabalho em grupo, porque a gente acredita que juntos nós somos mais fortes. Então, o Nicolas acabou de dizer, o Nicolas tem uma aptidão melhor para desenvolver a questão do banco de dados, do back-end. Em contrapartida, eu me dou melhor com a questão do front-end, do visual, da experiência do usuário, da interface. Então, esse trabalho agregado sempre fez a gente crescer junto, entendeu? Então, isso é um detalhe muito importante. Eu acho que todos nós que estamos iniciando nessa caminhada, trabalhar em grupo é um ponto que pode favorecer muito, entendeu? Sim. Claro que também pessoas de forma individual podem se destacar demais, com certeza, mas você pode maximizar essas possibilidades quando você está em colaboração com outras pessoas. As pessoas certas, né? Bom, o próximo, logo após a conclusão do nosso TCC, a gente engatilhou o nosso primeiro cliente. E na época a gente ficou muito contente, e foi uma experiência também muito agregadora, né, Nicolas? Sim. Então, porque acabou o TCC, a gente acabou o curso, na verdade, aí a gente teve aquele agosto inteiro, assim, pra gente dar aquela descansada, né, do que tinha sido aquelas maratonas. E aí a gente passou as férias e aí, do nada, assim, o Pedro chamou a gente e veio contar que ele tinha conseguido um projeto pra gente, né? A gente ficou muito feliz e a gente teve uma conversa muito boa pra gente começar bem já, né? E foi uma coisa muito legal porque é muito difícil hoje em dia, né? As pessoas acabou de sair de um curso conseguir já um cliente, isso é muito difícil.
E eu acho que nada melhor do que o Pedro mesmo contar como é que foi, né, para ele conseguir essa cliente. Sim, sim. Essa cliente, ela é uma conhecida minha, uma conhecida próxima, mas é isso que é interessante, porque na nossa vida a gente vai encontrando pessoas que querem incentivar e valorizar o nosso trabalho, né? E ela, como funcionária de uma instituição educacional, ela via também a necessidade no ambiente corporativo dela de estar tornando mais eficiente os processos que eles realizavam nessa instituição. Então, tudo que os processos que eles realizavam com papel, ela queria digitalizar. Então, imagina o seguinte: você vai fazer uma ficha de um aluno, você vai fazer a matrícula de um aluno, você vai fazer a lista de presença. E eles queriam transformar todos esses processos para a internet, para o mundo da informática. Esse foi o nosso grande primeiro desafio, né? O segundo desafio que surgiu para a gente era qual linguagem de programação utilizar, né? A gente veio da ITEC com a carga do PHP e optamos por continuar, que foi a mesma linguagem que a gente utilizou no nosso trabalho de conclusão de curso. Sim, Né? E a partir disso a gente desenvolveu, foi um período de aproximadamente 6 meses que a gente ficou em trabalho remoto. A gente ainda estava no período escolar também, fizemos a ITEC à noite e a gente estudava, terminava o ensino médio, nos outros períodos. E nesse meio tempo a gente concluiu o nosso primeiro sistema para esse nosso primeiro cliente também, que inclusive está sendo utilizado muito bem aí atualmente também. E a gente fica sempre agregando ao sistema também. Isso é um detalhe muito importante, porque um sistema não termina quando você entrega ele, quando você entrega para a produção. É sempre necessário fazer ajustes, melhorias, e você está agregando aquilo que através do feedback do seu cliente. Então, isso é um detalhe muito importante também. Sim, é porque a gente teve esses 6 meses para nós desenvolvermos todas as partes principais, né, que a nossa cliente tinha pedido. Então, aí, a partir disso, era alguns ajustes, às vezes alguns problemas que ela tinha achado, ou para desenvolver novas funcionalidades, né? E aí a gente está aí até hoje, desde setembro do ano passado, que foi quando a gente realmente começou a desenvolver. Mas a conversa acho que começou no finalzinho de agosto, se eu não me engano, né? Isso. Foi no finalzinho de agosto, aí desde setembro a gente começou a desenvolver, e aí a gente está até hoje com essa cliente também. Um detalhe muito importante para comentar com vocês também é a questão da precificação, né? Isso talvez seja uma das maiores dúvidas de quem está iniciando nesse universo. Existem algumas maneiras de você precificar um software, mas talvez uma das maneiras mais praticadas é a questão do valor investido com valor percebido. O que são esses valores, né? Quando você, como desenvolvedor, você tem um valor investido. Você investe tempo, você investe em infraestrutura, você investe em software para desenvolver aquela plataforma. Em contrapartida, a empresa contratante enxerga um valor naquele software, né? Então, vou usar um exemplo aqui. Imagina a Coca-Cola. Quando a Coca-Cola ela enxerga a necessidade de um software, seja na indústria dela ou seja internamente, como um sistema administrativo, por exemplo, ela tem um valor perceptível daquele software. Então, a Coca-Cola, se precisar, por exemplo, pagar 10 milhões num software, ela vai pagar, entendeu? Só que, em contrapartida, você tem o Joãozinho aqui que trabalha no comérciozinho dele. E o valor perceptível do Joãozinho com esse comércio, enxergando o software, é um valor bem menor, porque ele tem uma realidade diferente, ele tem uma necessidade diferente. Então, quando se vai se precificar um software, é preciso tomar muita atenção na regra de negócio que você vai estar sendo aplicado. E em que contexto o seu cliente está rodeado. Isso é muito importante. Sim. Bom, agora a gente avança para os nossos projetos paralelos, né, Nicolas? Os nossos projetos assim paralelos é muito importante, porque você, por exemplo, você não pode deixar de tá, desenvolvendo seus próprios projetos, porque é aí que você ganha mais experiência, né? Porque você vai testando, às vezes você quer implementar alguma coisa nova, assim, né? Bom, para começar, assim, a parte das ideias, né? As partes das ideias tem que ter muita criatividade, né? A gente, assim, que eu mais falo, assim, que uma pessoa que tem muita criatividade é o Pedro, que normalmente vem com as ideias, né? Pra gente desenvolver algumas coisas assim, por exemplo, a gente tá trabalhando, né, numa empresa,
Só que nós mesmos também, a gente tem os nossos projetos, né? Que a gente quer ganhar essa experiência, essa nossa carga, né, mesmo, né, de desenvolvimento. Então... Oceano, certo? Oceano, Professora. você viu a lista de presença dos participantes aí na palestra? Você sabe como tirar, né? Qualquer coisa você manda para mim, ok? Então, bom, né? A gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? A gente consegue utilizar esse nosso tempo que a gente tem de sobra para a gente poder pensar, né, em o que desenvolver, o que pode ser novo, né? Que é o que o Pedro já enfatizou também, que a gente sempre tem que tentar inovar, né? Para trazer algo que as pessoas realmente necessitam, né? E com isso também a gente consegue ter esses projetos paralelos e conseguir ganhar essa nossa experiência. Foi através de um desses projetos paralelos que a gente chega no ponto que estamos hoje. Percebemos, e o Nicolas, através de algumas conversas, que as tecnologias que nós estávamos utilizando, elas não eram as que a gente precisaria estar utilizando para concorrer no mercado de trabalho, concorrer com esses nossos projetos. Foi aí que a gente enxergou a necessidade de estar aprendendo novas tecnologias. Então, a gente agregou nessa nossa bagagem aí o React com JavaScript, né? O Node.js e, mais recentemente, o Python, que são as linguagens em evidência. Tanto que existe um gráfico que mostra a popularidade das linguagens de programação, e nesse período de pandemia, o Python foi a linguagem que mais cresceu de popularidade, inclusive ultrapassando o Java. Isso é um ponto muito interessante também. O Python é uma linguagem muito versátil. É uma linguagem que você consegue programar para a internet, você consegue programar desktop, é muito útil para machine learning, tá? E a inteligência artificial. Então, se você for pensar em desenvolver um software a médio e longo prazo, e que o porte desse software vai ser de médio a grande porte, é muito recomendado considerar o Python, porque ele tem essa flexibilidade no desenvolvimento. Tá? É, E hoje está muito em evidência a questão dos dados sobre dados, né? O Big Data. sim. Então, o Python também é a linguagem para isso. É muito interessante como essa linguagem ela oferece um leque de possibilidades para a equipe de desenvolvimento. Sim. E também porque essas novas linguagens e bibliotecas que nós escolhemos utilizar, elas têm muito poder na questão de ajudar os próprios desenvolvedores, sabe? Porque a gente consegue dividir bem os nossos projetos, isso ajuda nós mesmos nas horas de, por exemplo, da manutenção nesse código. Então, ele fica um código bem mais limpo, você consegue dividir bem a estrutura, né, a arquitetura do seu sistema. Então, foi por isso que nós decidimos trocar para essas tecnologias de hoje. E também ainda continuando sobre as partes dos projetos paralelos, é muito importante também nós exercitarmos o empreendedorismo, né? Quem gosta disso, né? Quem não, tudo bem, né? Quem gosta quem prefere mais trabalhar para uma empresa, assim, né? Só que é muito bom para quem quer ter esse empreendedorismo, né? Para nós conseguirmos pensar nesses projetos e tentar empreender, né? Isso, muito importante. E Sim. foi através de um desses projetos que chegamos onde estamos hoje. Vou explicar então, resumidamente, como foi a história, né? Eu passei na Federal do Paraná no início do ano, no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, aquela plantinha que foi sementada, aquela sementinha que foi plantada em mim dentro da ITEC, foi germinando, 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 e eu acabei optando por prestar o vestibular nessa área. E quando eu passei na Federal do Paraná, aqui na cidade de Curitiba, eu me mudei para cá no mês de março. Só que eu acabei ficando 2 semanas. Então imagina, eu saí da casa dos meus pais 2 semanas, aí a pandemia estourou no país e eu tive que retornar para casa, aí em Lins, né? E aí é toda aquela nova realidade, né? A gente tem que lidar com as aulas online, com a dificuldade dessa nova maneira de viver remotamente, né? À distância. E nesse meio tempo foram que eu e o Nicolas a gente resolveu pegar mesmo e estudar essas novas tecnologias. Nesse meio tempo, e é um detalhe muito interessante comentar com todos que estão aqui, essa área, a área do desenvolvimento, a área da tecnologia, é a área da atualidade, é o que está mais em evidência. Então, o mercado de trabalho está muito efervescente.
para nós profissionais dessa Pura área. tecnologia hoje, né? Sim, exatamente. Então, eu comento mesmo da minha experiência própria aqui na Federal. Nós daqui da Federal, no nosso setor de tecnologia, por semana, assim, chutando baixo, são 5 oportunidades toda semana, de estágio, de emprego, de todas as áreas, de todas as linguagens de programação que você pode imaginar. E conversando com colegas aqui de outras áreas, por exemplo, engenharia civil, engenharia mecânica, para você conseguir um estágio por mês é muito difícil, sabe? Então, essa nossa área, ela está muito em evidência e as oportunidades não faltam. E foi através de uma dessas oportunidades que eu vislumbrei dentro da Federal, estando em Lins, eu enviei um currículo, né? E assim, despretensioso, eu nem me lembrei umas semanas depois que eu tinha enviado o currículo. Quando foi umas 3 semanas depois, eu recebo uma mensagem de uma pessoa desconhecida, e essa pessoa desconhecida, ela entra em contato comigo falando que gostou do meu currículo e gostaria que eu fizesse entrevista. Só que ela falou que ela precisava fazer entrevista no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Aí foi que eu me desesperei um pouquinho, né? Porque, poxa, eu estava em Lins, ela queria que eu fizesse a entrevista presencial aqui em Curitiba. Foi aí que, através de bastante conversa, eu consegui convencer ela da gente estar realizando a entrevista online. E deu certo, fiz a entrevista online, aguardei alguns dias e tive a resposta positiva. Então, eu fui contratado pela empresa chamada Vitas Materiais Médicos, é uma empresa do ramo de materiais hospitalares, insumos hospitalares, e que eles estão expandindo. Imagina o seguinte, período de pandemia, uma empresa que vende insumos hospitalares, máscara, touca descartável, tudo esse tipo de material. Poxa, a empresa está muito bem, né? Muito bem, obrigado. E eles vislumbraram nas vendas online a possibilidade de estar crescendo e agregando nessa área, né? Foi por isso que eu fui contratado. Quando eu fui contratado, na primeira semana, a empresa percebeu também que só um novo contratado não seria suficiente para estar lidando com essa nova carga de consumo. Foi aí que eles logo pediram a minha recomendação. E a primeira pessoa que veio na minha mente foi o Nicolas, meu colega de sempre aí, trabalhando em conjunto, né, em colaboração. Por isso que eu digo, é muito importante essa questão do networking, de você conversar com pessoas, de conhecer pessoas novas, a fazer trabalhos em colaboração, porque você vai ganhando essa bagagem e você vai, através desses seus contatos, que as oportunidades vão surgindo. E quando eu indiquei o Nicolas também fez esse processo. Houve um pouco de receio por parte da empresa, por ele ainda ser menor de idade e ele ainda não ter a reservista, mas eu coloquei minha mão no fogo, porque imagina, um novo recém-contratado, indicar uma pessoa que não tem nem idade ainda para ser contratada por CLT. Então, assim, era porque mesmo eu confiava e confio no trabalho do Nicolas. Eu sei da capacidade dele, porque a gente já trabalha há bastante tempo em colaboração, e eu sabia que ele ia dar super conta. E não foi diferente. Ele foi contratado, está trabalhando remoto, na cidade aí de Lins, né, Nicolas? E todos os dias, durante a semana, no período da tarde, o Nicolas, ele abre a videoconferência e a gente fica trabalhando de maneira conjunta. Sim. Eu lá na empresa presencial e ele da casa dele pelo computador. E estamos aqui na Vitas Materiais Médicos hoje, né, Nicolas? Sim. Porque aí a gente, com esse, e vale ressaltar mesmo, né, porque não é mentira não, né, porque se for pensar, para alguém pegar e pedir para um funcionário que está uma semana na empresa para recomendar alguém, eu acho que isso é muito difícil acontecer, né, então, para mim, assim, eu sempre falo também que eu seria eternamente grato também por isso e por poder estar tendo essa oportunidade. E eu tô acatando, né? Eu tô fazendo de tudo para poder conseguir ir para lá e conseguir ganhar essa experiência, porque eu fui contratado também para nós desenvolvermos essa loja virtual para eles, né? Desde a parte de cadastrar lá todos os produtos, de tudo e até a venda em si, para qualquer pessoa de todo o Brasil. Então, essa experiência que nós estamos ganhando é algo surreal, assim, é algo muito bom que a gente vai levar para a vida inteira. E também então a gente vai ganhar um amadurecimento muito, muito grande lá, né? Sim. Por conta dessa experiência, porque é um projeto muito grande, muito ambicioso, né? E então a gente vai aprender muitas coisas, né? Desde de integração com pagamento, de tudo, né? Coisas de você baixar uma nota fiscal, né? A gente vai ter que ter todos esses cuidados de tudo. Sim. Uma das dúvidas que surgem para quem está começando, inclusive para nós, porque assim, apesar de estarmos presentes na Vitas, nós continuamos com os nossos projetos paralelos, tá?
Isso é muito importante, porque é neles que a gente começa a agregar novas ideias, novas tecnologias, porque a gente só responde à nossa criatividade e à nossa capacidade de estar transformando aquilo em realidade, né? Como abrir uma empresa, né? Como você formalizar esse seu negócio na área de desenvolvimento? Isso é uma dúvida muito grande, inclusive eu e o Nicolas, a gente está passando por isso recentemente, né? O Brasil é um país, infelizmente, muito burocrático. Não existe uma categoria para nós desenvolvedores. Porque se você for parar para pensar, essa área está em evidência há relativamente pouco tempo. Vai, uma década, talvez, até um pouco mais, mas Ainda não mais passe no disso. Brasil, né? Sim, ainda mais no Brasil, que tudo chega um pouco mais atrasado, né? Foi pensando nisso que a gente começou a pesquisar possibilidades de como a gente formalizar esse negócio. E garanto a vocês, não faltam oportunidades. Nunca pensem só no Brasil. Pensem sempre maior. Pensem sempre expandindo as possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vocês sabiam que na Estônia, um país que faz parte da União Europeia, eles têm um programa de cidadania virtual. Então, o processo é feito todo online, você pode estar presente em qualquer país do mundo, você aplica essa cidadania online e você pode tirar o seu CNPJ na Estônia, daqui do Brasil. Inclusive, tem um caso muito famoso que é de um brasileiro, que ele tem uma empresa aqui, uma startup, chama Cupcase. Essa Cupcase, ele, estando aqui no Brasil com a equipe dele, ele abriu o CNPJ na Estônia, e a maioria dos clientes dele é na União Europeia e nos Estados Unidos. Eles desenvolvem jogos para Facebook. Então, o público-alvo dele, por exemplo, são senhoras de 50, 60 anos que ficam jogando Fazendinha Feliz ou um jogo desse gênero lá no Facebook. Entendeu? E tá dando muito certo. Se você vê o relato de muitas pessoas ao redor do mundo, a facilidade com que você consegue abrir uma empresa nesse programa, por exemplo, e os custos, por incrível que pareça, mesmo o euro estando a um preço bem mais alto do que alguns meses atrás, ainda compensa mais do que no Brasil. O Brasil ainda se tem uma burocracia muito demorada e os custos também não são baixos, Os né? impostos também, né, para lá são menores também. Exatamente, exatamente. Então, na Estônia está se tornando, já é realidade, um celeiro de startups, que é muito interessante, né? Por isso também ressaltar a importância de um segundo idioma, uma segunda língua, o inglês principalmente. Uma coisa que também é perceptível para quem trabalha nessa área. Não tem como você programar sem saber inglês. Você não precisa ser fluente, mas você precisa saber os termos, entender por que um if se chama if, né? Por que um while se chama while. Isso é muito importante, porque a programação não é uma língua de outro mundo. Ela é inglês. Ela é um inglês com a lógica, entendeu? Então, se você entende o inglês e trabalha essa lógica, com o tempo você fica master naquilo que você faz, certo? É a linguagem mais próxima da linguagem humana mesmo, né? A linguagem de programação. Exatamente. Uhum. E aí, olha que coisa. Então, eu e o Nicolas, a gente estava com a mentalidade meio fechada ali na cidade de Lins, né? Na nossa realidade de sempre. Quando eu vim para Curitiba e o Nicolas também começou a trabalhar comigo nessa empresa aqui em Curitiba, foi aí que a gente enxergou realmente como que o mundo funciona, né? Porque aqui é cidade grande, aqui as coisas acontecem a todo momento, tem novidade, você tem que estar esperto para estar aproveitando as oportunidades. Então, isso é um detalhe muito importante também. Estejam sempre atentos às novidades que surgem no universo da programação, do desenvolvimento. Estejam atentos às notícias, porque também faz parte do nosso dia a dia, querendo ou não. A gente é muito suscetível às tendências que acontecem. Então, por exemplo, nas redes sociais, isso também é muito importante. O acompanhamento, né, que você faz com a pós-produção de um software. Tudo isso é relevante para que você entregue o melhor serviço possível para os clientes. Todo dia sai coisa nova, né? Exatamente. Então, quando nós nos mudamos para cá, a gente caiu a ficha de que o mundo é muito maior do que a gente imaginava. Então, existem diversas empresas que trabalham em diversos setores. E outra coisa, muito importante, não importa a ideia que vocês tenham, sempre vai ter alguém pronto para consumir essa sua ideia. Por mais diferente e exótica que seja a sua ideia, isso que é muito bacana. Sempre vai existir um público para aquilo que você criar. É claro, uns com mais propensão a dar certo, porque o público é maior, outros com um público mais específico, né? Você vai ficar um pouco mais limitado. Mas isso é muito interessante. Então, qualquer ideia que você tenha, pode ter certeza que numa proporção maior ou menor vai ter público, tá? Outra questão também que a gente aprendeu bastante e a gente está amadurecendo é a questão da hierarquia. Num ambiente corporativo e empresarial,
é muito importante, e acho que esse período de pandemia vem evidenciar isso também, a questão do trabalho remoto e da hierarquia. Quando se trabalha entre colegas e amigos, é muito simples, né? Porque todo mundo está no mesmo nível, as pessoas há um diálogo muito natural, há uma conversa muito natural. Então, se é preciso ajustar algumas coisas, até para melhorar a eficiência do trabalho, do desenvolvimento, é muito simples. Agora, quando você adentra no ambiente empresarial, você precisa respeitar a hierarquia. E isso é um detalhe também muito curioso, né, Nicolas? É, porque é isso que a gente mais passa lá, né? Principalmente o Pedro, porque é ele que realmente está lá, né? Todo dia lá. Então ele sempre está passando por isso de ter que, por exemplo, ele também está mexendo bastante com a parte de rede social da empresa, né? Então ele direto está desenvolvendo alguns posts também, né? Para a empresa lá. E ele está tendo essa experiência também de mandar para lá pro supervisor, né? Para quem realmente dá a última palavra, né? Para ver como é que tá. E uma das coisas muito importantes para nós mesmos é conseguir ouvir um não, né? Porque a gente é com um não que a gente começa a realmente aprender sobre muitas coisas, né? E conseguir saber escutar, né, as pessoas. Conseguir ter essa mentalidade de que a gente nem sempre está certo, né? Conseguir escutar as pessoas e entender realmente onde você está, né? Que nem as questões da hierarquia. Então, e é por isso que muitas das vezes é muito importante nós termos os nossos projetos paralelos, porque a gente tem a oportunidade de nós mesmos mandar no nosso projeto, né? Que a É gente, verdade. a gente consegue ter toda essa liberdade, né? E o céu é o limite, né? Sim. Então, e essa questão de saber ouvir um não é muito importante mesmo. Aham. Quanto a mercado de trabalho nessa área, quando eu me mudei para Curitiba, eu me dei conta de que realmente existem muitas oportunidades. Então, é uma coisa que nós jovens, nós que estamos cursando adentrando nesse mercado, nós temos que estar abertos às possibilidades, às oportunidades. Então, por exemplo, na Federal, muitas das oportunidades que aparecem são de estágio, certo? Só que esses estágios, a grande maioria, com possibilidade de efetivação. Então, as empresas querem que que esses estudantes ou as pessoas querem que essas pessoas que estão aplicando a essas vagas cresçam dentro da empresa. Isso é muito importante, né? Que você nunca fique acomodado e, consequentemente, defasado, porque isso é outro detalhe muito importante. Muito rapidamente, um programador hoje em dia ele fica defasado. Né? A própria linguagem que ele aprendeu vai tendo novas versões, vai se surgindo novas possibilidades com essa linguagem, então é sempre importante. A vida do programador ela está em constante aprendizado, em constante aprimoramento. Né? Sempre é um próximo nível, né? Sim, sempre, sempre. E existem estágios e salários das mais diversas categorias. Existem estágios que de 6 horas, por exemplo, que você recebe R$ 800, mas também existem estágios de 6 horas que você recebe 3.000, R$ 3.200. Um estágio de 6 horas. Então, assim, é a área do momento, entendeu? Quem realmente pega firme e se dedica nesse mundo, nesse universo, tem muito futuro, porque não existe empresa hoje em dia que não tem uma empresa bem estruturada, que não tem um departamento de informática, um departamento de desenvolvimento, entendeu? As empresas precisam hoje da presença online, querendo ou não, por mais que a empresa seja pequena, ela precisa passar essa credibilidade para os clientes, tendo um site, mesmo que institucional na internet. E durante essa pandemia, a questão da venda online ficou também muito evidenciada, né? As empresas estão buscando Sim. outros meios de arrecadação e a venda online é a vez, Mas é o meio da cresceu. vez. Aham, exatamente. Sim. De maneira geral, pessoal, acredito que seja isso que nós queríamos expor para vocês. Mas também uma coisa também muito importante é essa questão de mercado de trabalho. Um dos lugares mais fáceis de você achar, né, essas oportunidades também é o próprio LinkedIn, né? Eu não sei se vocês têm conta ou não lá, mas é muito bom você ter um perfil no LinkedIn, porque lá mesmo, toda semana às vezes aparece lá, né? Tal empresa está procurando por um desenvolvedor, né? Sim. Sempre aparece. Lá é o lugar onde você consegue achar emprego até de outros países, né? Você acha lá fácil. Aham. E as empresas estão sempre pesquisando lá, né?
lá é o lugar mais fácil para você realmente achar um desenvolvedor, né? Porque é só você ir lá pesquisar o perfil que você precisa e o próprio LinkedIn ele já faz essa busca completa lá, né? Então ele faz a pesquisa automática. Então é muito bom sim ter um perfil no LinkedIn, você colocar as suas experiências lá, né? E é muito importante, né, não mentir no LinkedIn, né? Que tem muitas Isso é, pessoas que isso é colocam. curioso, porque assim, você pode colocar que você manja muito lá no seu perfil ou no seu currículo. Mas, meu amigo, quando chega a entrevista, você vai ter que fazer um teste prático. É, E se pô, você não souber o que você colocou lá, é complicado. Entendeu? é Então, isso é muito complicado. importante, é ser sincero. E assim, não importa se você está iniciando, as empresas elas gostam muito dessa galera que chega e querendo aprender, sabe? Então, sempre tem curso profissionalizante, curso de novas tecnologias, as empresas investem nos seus funcionários, isso é muito, muito interessante, Sim, né? porque as empresas que têm esse olhar para o futuro, sabe essa é a profissão que nós vamos precisar muito de todas as mãos de obras que a gente conseguir, né? Sim, Porque tem vários estudos que dizem que para essa profissão vai estar faltando muitos desenvolvedores daqui a alguns anos, né? E então eles sabem que é realmente necessário dar as oportunidades, né? Porque muitas empresas só querem alguém que tem experiência, né? E, bom, como é que a pessoa vai ganhar experiência sem trabalhar, né? Então, imagina se não tivesse nenhuma empresa que não contrata ninguém. Então, como é que ia ser? Ganha experiência, mas como tem que trabalhar para ganhar experiência, só que as empresas querem que você tenha experiência para entrar, né? Então, assim fica difícil. Mas é muito bom e eu estou muito feliz com o que a gente está conseguindo, né? A gente ainda está bem no começo, né? A gente tem muita estrada ainda para andar para a gente conseguir os nossos objetivos, mas é começar, né? É começar, é o sim, que é o grande ditado, né? Tem que começar os seus projetos e vendo o que vai dar, né? Tem sim. que ver o que vai dar. Isso é muito interessante, né? Porque nós não estamos aqui para falar o que vocês devem fazer ou como deve ser feito. Nós estamos aqui relatando a nossa experiência e também servindo um pouco de norte também, porque eu entendo, a gente passa por isso também todo dia. Qual que é o melhor caminho? Qual é o próximo passo? O que a gente tem que aprender? Como abrir uma empresa? Quanto que eu precifico o meu sistema? Essas dúvidas surgem e é natural, sabe? Mas é isso que a gente queria passar para vocês. É a área que está em evidência, é a área do momento, é a profissão que falta profissional, só que assim, falta profissional qualificado, entendeu? Sim. Então, é importante sim estar sempre atento ao aprimoramento pessoal, sabe? Que com certeza você vai ter várias oportunidades, assim, até relativamente a médio e curto prazo, Sim, né? se conseguir, se saber realmente ter uma boa índole, né, que é o que a gente também disse também, Isso. e consegue achar fácil, né? Conseguir achar, ter as pessoas certas, né, no seu caminho para você conseguir pôr e também pôr as suas ideias em prática também, né? Aham. Que tem que testar. É isso, acho que, professora Silvia, de maneira geral, a todos, É, agora acho você que é a parte das isso. dúvidas, né? Se A gente alguém poderia tiver. abrir para as dúvidas e perguntas. Seria Tudo bem, professor? interessante. Isso, queridos, podem abrir para a pergunta. Eu só queria saber uma coisinha assim. Vocês prepararam assim alguma coisa para estar compartilhando, mostrando para eles assim, pelo menos o site de vocês, alguma coisa assim? Não. Tem alguma Podemos? coisa? Eu acho que Vamos? pode Porque mostrar, tem sim. o que vocês estão comercializando o site que vocês desenvolveram e fizeram na parte do TCC da escola, não estão? Ou não? Não, não, por parte do TCC a gente deixou guardadinho, né? Tá do mesmo jeito que tava Do na época. e-commerce que Isso. vocês É. desenvolveram? Só que Isso. a gente não, a gente só tem só o código guardado lá, entendeu? A gente não tem na nossa máquina, entendeu? Ah, tá. Mas dá para mostrar o projeto da nossa cliente, entendeu? Que a gente, nossa, Isso, o que vocês estão, assim, vocês realizaram pós o curso, então. sim, É sim, isso? Exato. Ah, Aham. tá bom. Não, mas pelo menos dá para, pelo menos o pessoal ver o nível dos sites que vocês estão desenvolvendo tá no bom. momento, que é importante para eles, tá? Certo. Você consegue compartilhar aí, Pedrão? Eu mostro. Deixa eu entrar aqui. É, compartilhar a tela.
Vocês estão vendo? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Nicolas, você pode falar, por favor? 223 739 608 69. Esse daqui é o sistema administrativo da instituição educacional, tá? Então, Bom, né, a ideia dele é basicamente ele ter todos os dados, que nem o Pedrão falou, né, que é todos os dados que eles antes guardavam em papéis e poder ter tudo isso gerado aí automático, né? Ela consegue cadastrar os alunos que vão lá, que querem se matricular, eles entram primeiro na lista de espera, né? a lista de Então, espera. ela consegue cadastrar, elas vê a listagem de todos os alunos que já tem cadastrado. Consegue manter o contato, né? Por exemplo, ela teve o primeiro contato com o responsável para conseguir fazer a entrevista desse aluno, aí ela coloca lá, né, que teve o contato realizado, para ela poder cadastrar esse aluno na ficha social, né, que é aquele aluno que já tá dentro da escola mesmo, né, que ele vai poder ir lá todo dia e tudo mais. Aí ela tem as opções, né, de exportar para o jeito que ela quiser. Para Excel também tem as opções também de gerar PDF, né, do perfil pessoal do jovem e tudo mais. Então, ele gera aqui o Excel, né? Isso, Temos a parte da hierarquia também, então, por exemplo, ele identifica qual que é o cargo desse funcionário, né? No isso. caso, Bom, assistente né? social. Então, a assistente social, ela tem acesso a determinadas áreas do sistema, que, por exemplo, a secretária tem outros acessos, a Sim, coordenação tem outros acessos. Então, é bem modular esse software também, sim. né? É. Temos a questão da E ficha social também. isso. E também depois da ficha social o que vem realmente é a matrícula, né? Isso. Que aí ela consegue adicionar o aluno em determinada sala, por exemplo. Então ela coloca qual é a série dessa criança, ela coloca aí a sala, consegue cadastrar a sala que ela quer e Sim. adiciona esse aluno que já está na ficha social, né? Porque tem os passos, né? Primeiro a criança vai para a lista de espera, depois ela é adicionada para a ficha social e depois, por último, ela, se for aceita aos internos, aí essa criança é adicionada a alguma sala. Também tem uma questão do calendário, então, por exemplo, a assistente social, ela tem que fazer entrevista com os pais os responsáveis daquele jovem que quer adentrar na instituição. Sim, Então, ela vai ficar agendada aqui nesse calendário as entrevistas que ela já registrou, as possíveis reuniões, ela pode acrescentar um evento também, adicionar um evento. Então, para ter esse acompanhamento também no dia a dia lá da empresa. Muitas vezes a pessoa fica perdida no que ela tem que fazer, então a gente quis facilitar também essa questão pro usuário, né? sim. Que aí ela consegue. É naquela parte lá da lista de espera, né? Que ela consegue adicionar se teve o contato realizado ou não, e se teve a entrevista marcada ou não. Aí ela Sim. coloca qual é o dia que foi marcado, qual o horário. Aí ela consegue ter todos esses dados aqui já, tudo num lugar só, que é bem mais fácil de gerenciar, né? Uhum. Então aí ela consegue também ter, por exemplo, se a criança não for aceita, ela fica como aguardo, né? Que aí ela fica. Acho que é bom também mostrar o perfil pessoal do jovem, né, Pedrão? Vamos lá. Se for algum da ficha social, acho que é melhor. Da ficha social. É, Tá. que aí dá pra. É isso aí. Perfil completo, dá para a gente gerar um PDF também. Entendeu? Isso. Ele gera um PDF com a ficha do aluno. Esse aí acho que ainda é da ficha social, né? Pega aquele lá que tá com o ícone também de ser deletado lá, ó. O segundo, Maria Eduarda. Perfil Aí completo. consegue ver o perfil completo, Exato. né? Que aí vem todos os dados, né? Ela consegue ter a evolução de cada jovem, né? Porque aí ela, que é o primeiro ícone. Que aí ela consegue saber, por exemplo, quando que ele foi inscrito na lista de espera, se a entrevista for marcada, quando que foi e por quem que foi cadastrado isso, né? Se foi adicionado aos internos, que é o que está aí. E o último nível é se foi adicionado, quando foi adicionado na matrícula, né? E também ela consegue ver, por exemplo, se ela edita algum dado, também vai para essa evolução.
Aí tem o histórico de dados, né? Quando alterar algum dado, vai ficar tudo guardado, né? Que é aquela questão de dados, né? Que é a que a gente estava falando também, né? Que aí ela consegue, aí realmente guarda tudo, assim, né? Que é realmente importante para ela. Consegue ver ali a composição familiar, né? Todos os familiares. Isso aí, esses dados é para quem já está interno, né? Na ficha social. Uhum. Então ela consegue ter esses dados bem mais completos, né? Tem a família, tem as perguntas pessoais, né? Dos familiares e tudo mais. Bom, acho que do mais é isso, da parte do jovem, né? Aí Fizemos tem uma nuvem também, né? Uma espécie de nuvem. foi gerenciamento de arquivos, né? Que ela consegue, por exemplo, quando ela vai cadastrar um aluno na ficha social, ela tem a opção de gerar um PDF de autorização. Então ela consegue pegar e guardar esses arquivos aqui, sabe? Para ela não ter que, por exemplo, deixar o celular dela, por exemplo, cheio de arquivos ou o próprio computador dela, né? O servidor é que vai deixar tudo guardado para ela, que é o mais importante. Então aí ela consegue criar as pastas, consegue fazer o upload de arquivos e tudo mais, tudo que foi importante. Aí fica guardado, ela consegue visualizar também. Se for uma imagem, ela consegue visualizar, consegue fazer um download depois, né, se ela quiser, da imagem, consegue trocar o nome, essas coisas assim. E bom, com esse sistema, assim, foi nossa primeira experiência mesmo, assim, de algo grande, né? Porque esse projeto realmente tem muitas coisinhas, né, para você desenvolver, tem que ter todo esse cuidado da hierarquia mesmo, né, que foi a primeira coisa que nós tivemos que ter o cuidado, que é a questão de qual cargo que esse funcionário tem, né? Então ele, dependendo do cargo, ele teria determinados acessos para cada página. Então, com esse projeto aí, nós ganhamos uma ótima experiência. Sim. Bom, o feedback que a gente está tendo é que a cliente está gostando, né? Então a gente fica muito feliz mesmo. Mas é que nem a gente falou também, né? O sistema nunca acaba, né? Então a gente até hoje a gente tem a questão de manutenção, né? Então direto a gente recebe algumas mensagens dela também, preciso de tal coisa e tal, entendeu? Então isso é muito legal também, que aí a gente consegue manter esse contato. E outra, né, Nicolas? Esse sistema a gente começou a desenvolver assim que a gente terminou a ETEC, né? Sim, é. Então E foi ele aí. não mudou, não teve Não, uma não mudou. mudança assim, né, por Não. exemplo, de layout mesmo. Ele, do jeito que foi desenvolvido, ainda tá também, com a ideia de design. Sim. Vamos mostrar então o que a gente está desenvolvendo hoje? Vamos. Se eu vou achar ele aqui. Bom, acho que eu tinha te mandado o link, né? Não, tá aqui já. Discord. Ah, Aí, ó. Esse é o atual. esse aí, ele ainda tá ele ainda está bem no básico ainda, né? Porque como a gente tá lá só há 2 meses, né? Eu Sim. que, né, que eu entrei. Faz uns 2 meses, o Pedrão uns 3 meses, mais ou menos. Então ele ainda, essa parte ainda não está terminada, sabe? Ela tá mais, o que a gente desenvolveu mesmo foi a parte de design mesmo das coisas principais. Então aí essa é a parte da loja virtual daquela empresa, né? Que é a Vitas, onde a gente tá trabalhando. Aí a gente deixou tudo preparado, né? A gente desenvolveu o protótipo e aí depois a gente começou a desenvolver essas telas aí, né? Então por enquanto ela ainda não tá nada dinâmico, né? Tá estático ainda as páginas. Mas já dá para mostrar bastante coisa, né? Porque dá para ver como é que tá a ideia do design e tudo mais. Sim. E hoje mesmo, o que a gente está trabalhando é a parte das regras de negócio, né? A gente está tendo as conversas de banco, né? Tá desenvolvendo a parte do back-end e, aí tá todas as telas, né? Tem a parte de Fale Conosco, já tem bastante telas já desenvolvida até. Só que ainda falta muita coisa ainda, né? Então, e Sim. a gente tem o prazo de entregar até dezembro, até o final de dezembro. Então, que eles estão com a ideia de lançar esse sistema em 2021. Já em 2021 eles já terem tudo no ar já. Isso. De Bom, maneira geral é isso, isso. né? Certo, professora? Sim, querido. Qual linguagem vocês usaram para desenvolver aquele site do Camais? Do Esse Camais daqui. foi com PHP e jQuery no front-end. jQuery.
E nesse daqui, Nicolas, fala. E esse daí foi com as nossas novas, com a nossa nova biblioteca que a gente adotou, foi o React, e juntamente com o Next.js, né? E a parte do back-end que a gente está trabalhando agora está em Node.js, né? Só que aí ele não tem nada de Node.js ainda, porque ainda não está integrado, né? A gente está primeiro vai desenvolver um separado do outro e depois fazer a conexão. Ah, bacana. Legal. Alguma dúvida, pessoal? Por favor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Gente. Já está aberta, já, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta. Pessoal, vamos? Pergunta aí. Sábado de manhã o pessoal tá ainda meio sonolento. Acho que é bem por aí, viu? Né? O pessoal acho que tá tudo de pijama ainda. Ó, acho que é... Tem alguém perguntando a Lara? Pode perguntar. Oi? Professora, dúvida não tenho, só ficou tipo, impressionada, parabéns, e espero conseguir chegar nesse nível também. Tipo, consegue sim. Muito obrigado. Não, consegue sim. Todos nós conseguimos. Como ele disse na palestra, você prestou atenção, que quem está nessa área vai ter que estar em constante aperfeiçoamento. Você viu? Sim, Vai conseguir, sim. Sempre tem um próximo nível, né? Assim, ó, eu vou falar, a gente na sala de aula olhava assim, eles lá no fundinho, assim, às vezes eles estavam ou com o celularzinho na mão, ou dando uma risadinha, aí você passava e falava assim, meninos, vocês estão prestando atenção? Meninos, vocês estão fazendo? Menino, olha aí, ó o que os meninos estavam fazendo, tá vendo? Então, eu acho assim, um pouco também vai das pessoas acreditar, né? Sim, o que a gente tem que realmente pensar é onde a gente quer chegar, né? E tentar pensar qual o caminho que a gente vai seguir, qual é o topo, né? Pra gente conseguir. Nunca tem um topo, na verdade, só que quais são os nossos objetivos e tentar traçar o caminho e começar, né? Professora, uma coisa que eu vivo conversando com o Nicolas, assim, porque a ITEC foi o nosso trampolim para essa área, sabe? Então a gente é muito grato, de verdade, a todos os colaboradores, todos os professores que passaram pela nossa jornada, porque assim, foi um período de 1 ano e meio, mas que a gente agregou muita coisa, sabe? Foi muito especial. E a gente tem memórias e lembranças maravilhosas, entendeu? Sim, com certeza. Esses dias mesmo, quando a gente foi chamado, eu e o Pedro, a gente teve uma conversa, assim, a gente começou a lembrar de várias coisas, vários dias, né, com os professores, várias conversas, várias coisas muito legais que a gente vai levar para a vida inteira. Sim. E que eu particularmente, eu não sabia qual era o foco desse curso, assim, que eu fui fazer, né? Não sabia qual tinha sido o barco que eu tinha entrado, né? Mas, assim, de verdade, eu não me arrependo nem um pouco. Olha só o que eu estou trabalhando, eu me sinto muito feliz com o que eu faço. Isso é o que é mais importante, né? O que é mais importante. Então, eu sou muito grato mesmo. E com tudo que a gente aprendeu, a gente vai levar para a vida inteira. Verdade. Mais alguma pergunta? Só a Lara? Cadê os demais? Cadê o pessoal do terceiro? Tati. Deixa eu ver quem mais. Luiz Fernando, Eric. Ih, estão tudo com sono, eu acho, viu? Oi, professora. Gente, alguém falou? Quem que foi? Eu escutei alguém falar. Alguém acho que falou alguma coisa. Lara? Tá com a mãozinha? Luiz, eu tô cumprimentando só. Bom dia aí, pessoal. Opa, bom dia, é Luiz, né? Isso. Ah, legal, Luiz. Bom dia. Agora que eu vi aqui o nome dele, não tava mostrando para mim aqui, Luiz. Agora que eu achei. Parece que alguém mais acenou aí. Teve mais alguém que acenou? O Eduardo tá fazendo uma pergunta no chat. Vamos ver. Tá. Isso. Isso que eu ia comentar. Sim, quem não quiser falar, pode escrever no chat também que a gente... Vocês estão conseguindo visualizar a pergunta? Eu não tô achando, não. Ainda não.
Aqui, ó, achei, ó. Como ter uma ideia de quantos profissionais são necessários em uma equipe? Depende do prazo de entrega e o tamanho do software? Bom, assim, para mim, eu acho que a quantidade de profissionais na verdade, se você tem as pessoas certas, eu acho que já ajuda bastante, né? Só que também depende bastante, por exemplo, se você tiver um prazo, aí você vai ter que ver, por exemplo, você tem que ter uma conversa com o seu time, dependendo de quantas pessoas tiver, né? Que foi isso que a gente teve também, né, Pedrão, no começo. Uhum. Que aí a gente conversa sobre o prazo e a gente vê, poxa, será que não é melhor a gente talvez chamar alguém? Que é o que a gente está querendo hoje, né? Sim, A é gente tá verdade. Estamos em querendo, busca de mais um colaborador. Aí sim, já. Olha a grande chance chegando aí. pros nossos projetos, né, paralelos, porque hoje, ainda mais hoje em dia, né, que a gente está trabalhando para essa empresa, então o nosso tempo tá um pouco escasso, querendo ou não, Uhum. para nós termos essa evolução nos nossos projetos pessoais. E uma frase motivacional. Bom, tá, deixa eu terminar aqui a outra parte ainda, daqui a pouquinho a gente fala. Então, assim, de verdade, é só realmente você ver o prazo e realmente ter as pessoas certas, assim, conseguir. Se você estiver em sintonia, Sim. é muito bom, né? Se você já ganha uma boa coisa, já uma ótima coisa, já para você conseguir ter, ter, ter um bom prazo, né? Para você conseguir entregar. Outra coisa que eu queria comentar também, muito em especial dessa área nossa, é assim: você não precisa de universidade, você não precisa de faculdade. O, Basta que você tenha a curiosidade, a disciplina de você aprender aquela tecnologia que você se dispõe, que é o suficiente, né, Sim. Nicolas? Você é prova real Eu, disso, né? sim, eu mesmo, eu só aprendo pela internet mesmo. Tem muitos cursos muito bons aí pela internet que a gente acha também. É, pela Udemy mesmo, né? Que acho que é a mais famosa, Isso. assim, plataforma. Mas também para nossas tecnologias que nós escolhemos, tem a plataforma que é também muito boa para essa área, que é a Rocket City, né? Que também dá para você aprender muito com ela. Ela tem vários conteúdos gratuitos também, de qualquer coisa mesmo, desde o básico de HTML, CSS mesmo, e até o que a gente utiliza hoje, que é React e Node.js. Isso. Bom, Uhum. Pedrão, você tem algum comentário a mais sobre a pergunta do Eduardo aí? Que ele mandou sobre Olha, eu acho que é o mercado? seguinte, por isso que eu considero que é muito importante a gente fazer o famoso networking, né? Conversar com as pessoas, entender. Porque assim, a sintonia que você citou, ela é algo natural. Não adianta a gente forçar alguma coisa ou tentar desesperadamente que dê certo com determinadas pessoas. Até porque, Nicolas, isso é experiência nossa também, é importante relatar. Não são só flores, né? Não são só Sim, flores com os certeza. nossos projetos, a gente já falhou, a gente já errou, já tropeçamos, entendeu? A gente vai aprendendo e E é agregando. natural, né? É Aham, é natural. Ainda natural. mais nós Aham. que estamos começando, né? A gente completou um ano só de experiência, que foi em setembro. A gente está com 1 ano e 3 meses, né? Mais ou menos, Isso. de Aham. experiência realmente trabalhando mesmo, né? Nessa É. área. Sim, sim. Mas é isso, né? Tem agora essa aqui, A da alguma Lara? frase motivacional para os alunos do primeiro Só antes que de estão vocês começando. fazerem essa consideração final, né? Ah, A Lara está solicitando aí. Na equipe de vocês hoje lá, né? Quantas pessoas estão trabalhando no desenvolvimento desse software? Só vocês dois? Conta aí, Com Nicolas. esse? Ou da empresa, da Vitas, ou do nosso isso, onde projeto paralelo? vocês, isso, que vocês foram contratados? Assim, então, para desenvolver realmente é só eu, assim, para a parte de programação, hoje, só eu. Ou você O, está com essa o, o, parte? isso, o Pedro, ele ajudou, na verdade, ele que desenvolveu mesmo foi o protótipo, assim, sabe, a parte do design. Eu ajudei, assim, só para fazer, tipo, fazer alguns retângulos, né, porque o Pedro é o cara que tem a criatividade, que ele sabe que realmente visualizar a tela, ele sabe o que pode funcionar. Então ele que realmente desenvolveu e eu só fui ajudante mesmo, assim, na parte do protótipo, né? Que é quando a gente só desenha as telas, né? E a gente Certo. utiliza o Figma para isso. Então aí ele fez essa parte e eu hoje que estou mais com a parte da programação realmente.
Acontece, professora, que, assim, quando eu fui contratado para trabalhar com a programação, né? Só que no dia a dia da empresa surgem sempre um imprevisto, alguma coisa que você tem que resolver, né? Então é por isso que a empresa também chegou a necessidade de ter alguém só para trabalhar com a programação. E eu, na verdade, eu trabalharia com isso, só que no dia a dia eu preciso, por exemplo, eu trabalho com rede social, então eu tenho que cuidar dessa questão da mídia, tenho que cuidar da questão dos pedidos que saem, então é uma coisa importante, né? Por exemplo, se a gente está para vender online, tem que ter alguém para tirar os pedidos, separar os produtos, então eu acabo fazendo isso também, sabe? Que legal. Uhum. Na sua fala, né, Pedro, que eu estava ouvindo aqui, você falou da importância, né, da nota fiscal, né? Ontem, inclusive, a gente estava comentando sobre isso. É uma empresa bem idônea daqui de Lins, não tem esse controle, sabe? Uhum. Aí não faz a baixa da nota fiscal, cara. Olha, gera um problema, um transtorno na vida dos outros. É isso aí, para dar Você problema não tem nem noção. Então, eu acho assim, sofrer na pele, tá? É por isso que eu estou falando esse exemplo aí. Não se conforma, Thiago. Eu não consigo me conformar, cara, porque assim, é tão idôneo. Olha a pressão, Silvio, olha a pressão. Não, mas é verdade. É assim, eu considero isso como um erro primário, sabe? Na área da programação, sabe? Você tem que dar baixa no que a pessoa pagou, para ela não correr o risco de pagar duplicidade, né, de boletos e depois ter dor de cabeça para receber aquilo que pagou em duplicidade. Que é isso, gente? É verdade. Não, isso para mim é erro primário, sabe? Então é assim, fica um alerta aí para o pessoal, né, com relação a isso, porque isso é muito importante, né? E eu só quis saber assim com relação à quantidade de profissionais, porque realmente como vocês falaram, né? Tem que ter esse foco, esse engajamento, vamos dizer assim, essa duplicidade, né? Essa cumplicidade, vamos dizer assim, né? Porque se não for dessa maneira, se não tiver em sintonia, se os dois não estiverem com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, com relação ao sistema, não vai dar certo. Isso é verdade. Então, realmente, eu faço isso porque eu vejo com a visão, principalmente na disciplina de APS, onde tem a documentação do sistema, né? Então, eu reforço, porque isso é importante. Eu tenho certeza que essa bandeira eu vou carregar ela por muito tempo ainda, né? Mas, assim, e é legal porque, sem combinar nada, nós não combinamos nada, né? Sim. Então, e essa parte da documentação é importante, professora? Porque, por exemplo, digamos, eu e o Pedro, nós estamos trabalhando hoje na Vitas, né? Nós estamos desenvolvendo esse sistema. Mas digamos que um dia nós decidimos, talvez, sei lá, sair de lá e eles vão contratar outra pessoa. Então, se não tiver uma documentação, vai ser muito mais dificultado para esse novo contratado dele entender realmente, né, qual que é a ideia, qual que é a estrutura desse projeto, né? Então é assim realmente muito importante mesmo a documentação. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Os meninos podem fazer a mensagem ou a frase aí motivacional. Algum professor quer fazer alguma colocação? Ou o Mauro, que está presente, ou o Tiago, ou o Everton. Vocês estão usando o Figma, então, para fazer a prototipação de tela? Sim. Isso. Tá vendo, gente? Ó. Não, o Figma é muito bom. Muito bom. Verdade. Tudo que a gente precisou, pelo menos até hoje, a gente não teve nenhum problema, não. Até porque assim, só para desenho, imagina, né? Nós programadores, a gente pensa de um jeito. Mas e para a gente transmitir esse pensamento para o cliente? Esse é um grande desafio também, né? Que bom que vocês tocaram nesse assunto! Assim, a gente fala assim, entre eu e o Nicolas, a gente precisa colocar aqueles inputs ali, porque vai ser a melhor maneira. Aí o cliente que está do lado ali fica com um ponto de interrogação, o que esses caras estão falando, entendeu? Nada melhor do que ter o desenho, né? Exato. Entrega para ele vê, se ele achar que tem alguma coisa a melhorar, ele fala.
Se gostar, fechou, vamos fazer. E é isso aí. Viram, pessoal? Estão ouvindo? Ainda bem que vocês estão ouvindo de quem está atuando na área, viu? Então, mas Não é à isso toa, aí gente. não somos só nós, né? Isso aí é em qualquer lugar. Se você perguntar, é bem comum mesmo. Acho que é bem difícil achar alguém que não faz a prototipação primeiro para desenvolver, né? Porque Até- você tendo os desenhos da tela, depois é muito mais fácil para você passar essa pro CSS da vida, né? Só para você ter a tela realmente, né, no navegador. Então é bem Isso melhor. foi também a gente aprendeu na raça, né, Nicolas? Porque um dos erros que a gente cometia no começo, inclusive nesse sistema educacional que a gente mostrou para vocês, era que é o seguinte: eu e o Nicolas, a gente programava e prototipava ao mesmo tempo. Então, imagina a dor de cabeça e a perda de eficiência que a gente tinha. Então, era o seguinte: tá, vamos desenvolver a página inicial, a página home. A gente tinha que ter as ideias, aí já desenvolvia. Aí partia para a próxima tela de login. Como que a gente vai fazer a tela de login? Quais campos a gente vai colocar? E a gente pensava, aí desenvolvia. Aí E desenvolvia isso já direto. travava muito Sim. o fluxo de trabalho. Foi aí Sim. que a gente começou a adotar essa prática de sempre prototipar o máximo de telas possíveis. E após isso, confirmadas as telas, os campos, tudo certinho, a gente já desenvolvia de maneira linear. Porque aí você tem que, se você não fazer prototipação, você tem que pensar e desenvolver, pensar no layout e desenvolver ao mesmo tempo, né? Então é muito mais cansativo e também pra gente foi um problema mesmo. Isso. Ó, o Thiago Sete fez uma pergunta no chat. Ah, sim. Quer ver? Estamos vendo aí. Estou com obra aqui em casa, mas vou fazer uma pergunta para a galera. Vi que eles já trabalham com React. E creio que nossos alunos aqui não aprendam essa tecnologia. Ou talvez aprendam no último ano do integrado. O que vocês sugerem para o pessoal iniciar? Começar com JavaScript? Depois já buscar o React em sequência? Penso que o React na carreira de desenvolvedores é muito importante. Com certeza, né, Nicolas? Sim. Nós mesmo a gente começou com JavaScript, né? Porque é a base do React, né? Então, se você ter uma boa base de JavaScript, pelo menos intermediário, já dá para você conseguir ir pro React. Só que é bom você ter pelo menos uma ideia um pouquinho avançada de JavaScript, né? Não tanto assim, né? Não ser um hacker, né? Que o pessoal fala muito por aí, né? Ser hacker de programação, assim. Não, é você ter uma boa base da linguagem, saber os paradigmas, né? E tudo mais. Então, aí você já consegue ir para o React, que hoje é a biblioteca de desenvolvimento de interface mais popular do JavaScript, né? Porque é o seguinte, na ITEC, a gente aprende, por exemplo, se eu não me engano, o HTML e o CSS. Só que com o tempo e com a complexidade dos sistemas, isso vai se tornando inviável na hora do desenvolvimento, porque cada arquivo fica com 5, 10 mil linhas e para você fazer a manutenção daquilo depois, entendeu? Você perde a modularidade do sistema. Então, o React chega para auxiliar nisso. Você vai criar as telas em componentes. Então, por exemplo, você tem um componente do cabeçalho, você tem um componente do carrossel, o componente dos produtos, e você pode reutilizar esses componentes em qualquer parte do seu sistema. Então, você desenvolve uma vez e você pode reutilizar, além de facilitar a manutenção. Tá? Então, ajudando a responder também a pergunta do Thiago, muito interessante hoje, a plataforma que a gente mais utiliza para aprender é a Udemy, tá? Udemy, muito bom. Cursos, assim, de longa duração e com professores muito qualificados e um preço muito acessível. Então, com R$20, que é um preço de um lanche, você compra um curso de 80 horas de JavaScript. Foi o que a gente conseguiu, né? Aí você aprende do básico ao avançado em um curso por R$20. Entendeu? É muito bom, muito bom. Hoje, para o programador, não existe limitação. Sabe? Sim, é verdade. Sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Qual foi a maior dificuldade que encontraram no começo? Bom, eu acho que para mim foi conseguir entender realmente a lógica de programação, né? Que foi o básico, assim. Foi difícil para mim conseguir entender isso. A parte de, por que quando eu coloco esse script aqui, por exemplo, um for, por que quando eu faço isso ele dá a volta no código e volta pro começo, aí faz de novo várias vezes? Por quê, né? E só que para isso que foi muito bom os professores que nós conseguimos, né? Para essa
na ETEC, né? Por exemplo, o Honorato foi um ótimo professor para essa parte de lógica de programação, né? Que foi o que a gente pegou, né, Pedro, para Sim, lógica de programação, sim. né? Uhum. Então, acho que a maior dificuldade, assim, para mim, e também depois, que ainda estava no começo, assim, foi o HTML. Gente, eu acho que eu não conseguia entender, não conseguia Não, pegar. olha que curioso, mas isso é muito bom você ter citado, Nicolas, porque assim, são etapas na nossa vida, né? Sim, Quando a gente estava na ITEC, até por questão de estarmos iniciando, a nossa limitação era muito grande, a gente não conseguia enxergar muito além daquilo que a gente estava vendo na tela. Então, por exemplo, era um código, mas aquilo era indecifrável para a gente, um sim, HTML, que é uma linguagem de marcação, nem uma linguagem de programação. é. Aí, conforme a gente vai avançando, a gente vai estudando, hoje em dia a gente olha para trás e fala assim: caraca, eu sofri para fazer uma prova de HTML, de fazer uma tabela com o professor E Honorato, e a foi o que gente eu mais chorando sofri, lá. né? Hoje Nossa, em dia a eu gente faz com os olhos chorava em fechados, casa, né, cara. Nicolas? É, Porque é uma nossa, eu coisa. lembro a primeira prova primeira prova, a primeira pergunta era faça uma tabela, faça um código de tabela. Eu falei, Sim, como é que deve ser isso aí? Eu não sabia, não fazia ideia de como fazer. sim. Mas, gente, são etapas, né? E hoje também não pensem que a gente só teve dificuldade no começo, porque É. qualquer coisa que você vai pegar de novo, assim, você sempre é um júnior, né? Que é o que todo mundo fala, que é a expressão mais usada. Então, você sempre vai ter essas dificuldades de quando você for aprender algo novo, Uhum. ter essa dificuldade no começo, né? Só que é também aquela questão que a gente também falou de não se limitar só à ETEC, né? Sempre é muito bom a gente ter alguns estudos também na nossa própria casa também sobre essas questões mais básicas assim, tipo HTML, você acha vídeos fáceis de graça pelo YouTube mesmo, né? Que é o que eu mais utilizava, pelo menos, né? Que eu acho que eu aprendo bem mais com vídeo, né? Em vez de talvez ler, mas isso aí é uma coisa minha. E então você acha muito fácil hoje conteúdo na internet, de verdade. É só você pesquisar lá, fazer tabela no HTML, você acha facinho já hoje em dia. Então é tranquilo. E outra coisa, né, Nicolas? As linguagens estão tão avançadas que hoje a gente nem se preocupa com isso, porque a própria linguagem já dá o templatezinho, a gente só vai completando com as informações, né, Sim, muitas vezes. a gente vai aprendendo, é só saber também ter a ideia de qual é o lugar de cada linguagem, né? Que Sim, nem o Python é muito mais forte para essas coisas de machine learning, né? Que nem foi o que o Pedrão falou, machine learning e inteligência artificial, né? Então, sim. obrigado, Thiago, obrigado, obrigado. Obrigado pelas perguntas aí. Mais alguém? Obrigado, Alex, também. Bom, se mais alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Bom, também dizem se a gente conseguiu ajudar nas perguntas também, né? Porque Isso, se eles verem que não foi boa a resposta, sei lá, talvez a gente possa ajudar mais. De verdade, pode mandar. Mais alguém, pessoal? Obrigado, Lara. Obrigado, mano. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Vocês usam algum framework, estilo Laravel ou CodeIgniter? Nós tivemos uma experiência com o CodeIgniter, na época da ETEC mesmo, né? Que, pelo menos eu, né? O Pedro só foi ter contato com o CodeIgniter depois da ETEC, né, Pedrão? Que foi Isso. quando a gente foi tentar, quando a gente foi iniciar aquele projeto do Educa Mais. Uhum. Só que, bom, hoje em dia a gente não tem mais um contato com nenhum dos dois, que a gente resolveu fazer só com PHP puro mesmo, o desenvolvimento daquele sistema Educa Mais. Mas eu tive experiência só com CodeIgniter, foi nas férias, depois do segundo módulo, entre o segundo módulo e o terceiro. Eu achei um curso na Udemy também, aí eu peguei sobre CodeIgniter. Aí eu comprei, eu aprendi bastante coisa também, porque essa questão do CodeIgniter ajuda bastante na modularização mesmo, né, do nosso código, né? Que é aquele tal padrão MVC, talvez se alguém não saiba, não precisa ficar assustado não, mas ajuda bastante, né, para modularização. Só que a gente resolveu não utilizar ele, e o Laravel também. Hoje o Laravel é o mais usado, né, para PHP. Só que hoje, Nicão, a gente utiliza framework, mas não para PHP, né? Sim, hoje a gente utiliza o framework, no caso do JS, que é o que a gente utiliza, a gente está utilizando o Express, né? Que é um mini framework, mas é um framework também.
E para Python a gente utiliza o Django, né? Por exemplo, quando a gente for desenvolver algum projeto para web, tem o Django, né? Também. Sim. Uhum. Muito boa essa troca com o pessoal, mostrando o quanto a dedicação e vontade são fundamentais. Parabéns. Obrigado, Mauro. De verdade. Muito feliz. É um prazer poder estar aqui com Pessoal, vocês. mais alguém? O Django é do Python mesmo, é um framework para web do Python, sabe? Então, o Django ele só vai funcionar, o Django é baseado em Python para você desenvolver para web. Sim. Entendeu? Se você fosse desenvolver web sem o Django ou sem o Flask, né, Nicolas? Tem o Flask também, verdade. Você teria que fazer todas as rotas, construir do zero o seu site. Isso. Então não compensa, você perderia muito tempo. Então o papel dos frameworks hoje não é para entregar o sistema pronto para você, longe disso. É para justamente acelerar o seu desenvolvimento. As configurações básicas, né, para você poder ter as respostas, né? Então o Django faz esse papel para quem está utilizando Python na internet. Como Express para o Node.js, né? Como Laravel para o PHP, entendeu? Exato. Só que o legal disso é que, por exemplo, o Python você desenvolve para web na mesma linguagem você consegue fazer um sistema, por exemplo, faz a loja virtual com Django, né, e Python na internet, e aí você faz um sistema de gerenciamento interno da empresa, um ERP, em Python para desktop. Como é a mesma linguagem, para você integrar fica tudo mais simples, entendeu? Então é fantástico isso. O Python tem uma versatilidade muito boa. Fora que também uma coisa que é importante comentar com vocês, a gente está começando agora, né, Nicolas, a utilizar a nuvem. Então o recurso da nuvem, no caso nosso a AWS da Amazon, tá aí para chegar, entendeu? Então, por exemplo, as empresas que têm de médio até médio porte, mais ou menos, é aconselhável evitar constituir uma infraestrutura de hardware, como servidores e, por exemplo, switch de rede, essas coisas. Porque você vai ter o custo de investimento já é direto, já, né? Bem Exato. No começo já. Então, a nuvem traz essa vantagem. Você não se preocupa com a infraestrutura física do seu servidor, você tem uma velocidade muito boa nessas grandes corporações, como a AWS, a Azure da Microsoft ou o Google Cloud, por exemplo. E eles te oferecem todos os serviços que você precisa. Então, se você precisa de um serviço para armazenar sua imagem, eles vão ter. Se você precisa de um serviço para armazenar o banco de dados, eles vão ter. Se você precisa de um serviço para armazenar o seu código, vai ter. Então, é muito útil mesmo a utilização da nuvem. Né? Isso mesmo, mano. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Opa, estamos sim. Quem é que tá falando? É o Everton, professor Everton. Opa, prazer. Prazer, Everton. Tentei falar várias vezes por aqui, mas acho que o meu microfone estava com problema, eu consegui agora resolver aqui. Primeiro, parabéns aí para vocês. Eu sou professor na ETEC de Cafelândia desde 2014 e agora estou dando aula na ETEC de Lins. E por algumas vezes eu vi alunos que têm um futuro brilhante assim, pela frente, e eu fico muito feliz de poder ver pessoas tão novas quanto vocês, assim, trabalhando e estando no mercado de trabalho, encarando as pessoas grandes, né? Porque tem pessoas que você olha assim, as pessoas demoram muitos anos para chegar. E quando eu vejo jovens professores como vocês, meus olhos com certeza brilham por isso. Muito obrigado. Estou trabalhando junto com a gente está numa empresa que tem 4 ex-alunos meus. Olha, que show. Por isso que eu falo que é bonito de ver, né? Então, tem que encarar, né? Tem que encarar, com certeza. Na empresa, a gente começou a usar ferramentas que vocês estão usando já. Como, por exemplo, o AWS, totalmente indispensável hoje em dia isso, né? E vocês estão iniciando um ano, né? Vocês falaram que estão trabalhando assim, e já estão usando esse tipo de ferramenta. Então, assim, eu não tenho nenhuma questão para levantar, eu só tenho que falar que vocês, com certeza, têm um futuro brilhante. Parabéns pela coragem, porque tem que ter coragem, né? Nesse ano tem que ter coragem, encarar o cliente, ouvir a proposta dele e falar, isso vai ficar pronto, e você não tem nada ainda no peito. É verdade. Acho que é a melhor parte de tudo, né? Sim. Não, fazer isso, claro, com certeza. Aí você vai tentar achar o caminho depois, né? Você vai sentar lá e falar, vamos ver o que vai acontecer, vamos resolver a situação aqui. Mas, Everton, isso é muito bacana, porque no dia a dia, no mundo real, é isso que acontece. Muitas das coisas que são pedidas pra gente, a gente nunca fez, entendeu? Normal. Ainda mais a gente tá começando agora, né? E a gente
fala que faz e faz, entendeu? A gente não Aí sabe. vai buscar depois, porque a gente sabe que tem como, né? A gente A sabe gente que sabe que tem como. É só achar esse caminho aí, né? É bem assim, é legal quando eles pedem alguma coisa, você fala, pô, já tem naquele tal sistema que a gente fez. Aí você fala, pô, tem 10% do seu sistema pronto. Isso Já é adianta. É verdade, cara, é verdade. Já dá para usar pelo menos as configurações já, né? De que a gente já tem a nossa base de jeito de programar também, as configurações, é só Ctrl+C, Ctrl+V e iniciar. E aí iniciar e pegar a parte nova para desenvolver, né? É bem verdade, Mas é isso. verdade. Eu fiquei muito feliz aí de ver dois jovens tão empolgados e eu espero que vocês não deixem isso morrer, essa empolgação. Encarem desafios e bola para frente aí. Parabéns, viu? Foi Muito uma manhã obrigado, de verdade. Que legal, cara. Mais alguém, pessoal? Não? Nenhuma pergunta? Nenhuma colocação? Podemos, então, passar para os meninos fazerem aí a mensagem, né, solicitada pela Lara, o que vocês poderiam estar dizendo, assim, como algo motivacional para eles aqui, né? Eu sei que a palestra de vocês já foi toda motivacional, né? Com pontos, assim, nossa, que vocês abordaram, que deixou, assim, a gente de queixo caído, né? Mas, assim, o que vocês gostariam de deixar como mensagem final para eles? Acho que eu e o Nicolas, cada um de nós pode falar alguma coisa, né, Nicolas? Você quer começar? Finalizando? Bom, eu acho que assim, a gente tem que, eu acho que é basicamente toda essa nossa conversa aqui é da gente encarar, sabe? Nada é algo que a gente não consegue tentar fazer e tentar levar à frente, né? Então, assim, eu acho que, e também para quem tem a ideia de ser empreendedor, essas coisas assim, é começar, cara, começar. A gente tem que encarar porque nada é algo que a gente não consegue realmente levar para frente e conseguir ter o nosso nome marcado, né? Que é o que eu e o Pedro a gente quer muito, né? A gente ainda está no início, mas é o nosso objetivo. A gente vai continuar buscando ele. A gente está aprendendo muitas coisas. A gente vai estar sempre chegando ao nosso próximo nível, né? Que é também algo muito importante. A gente está aprendendo. E também, gente, não deixem de estarem estudando, né? Porque muitas pessoas acham também que depois que você saiu do curso, você está tranquilo e é só trabalhar, né? Não, gente, sempre estarem à busca de mais conhecimento e começar. Teve as suas ideias, inicia, tenta, vai atrás, vê o que você precisa fazer para realmente pôr em prática e que pode ter certeza que se for para dar certo, vai ir e é isso. Sim. Uhum. Da minha parte, eu acho que para todos nós, dessa área, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: nós temos que imaginar um mundo sem fronteiras, entendeu? A gente não pode enxergar só Lins, só São Paulo, só Brasil. A gente tem que ter a mente aberta para todas as possibilidades, né? E ainda mais nessa nossa profissão, ela proporciona que a gente trabalhe para qualquer pessoa no mundo, entendeu? Então, se você entrar, por exemplo, no Stack Overflow, lá tem proposta de emprego da Austrália, da Irlanda, para grandes empresas e você trabalhando daqui do Brasil, sabe? Então, eu acho que oportunidades não faltam e é fundamental estar atento às oportunidades, estar aberto a encarar esses novos desafios, porque é preciso ter coragem, é preciso você realmente estar de peito aberto para enfrentar, porque não vai ser fácil, a gente erra bastante, a gente falha, mas é nas tentativas e nas falhas que a gente cresce, sabe? A gente Sim. aprende alguma coisa nova e a gente tira de lição. Tem aquele amadurecimento que a gente tanto diz também, né? Que é ótimo para nós. E outra, a programação é o que eu comentei com o Nicolas já uma vez. A programação ela é só um meio, ela é só uma forma de você alcançar um sonho seu, um objetivo.
não termina na programação. Você está aqui desenvolvendo, colocando sua criatividade à prova a todo momento, mas não termina ali, entende? É através da programação que você vai alcançar os seus sonhos. Seja que você queira, por exemplo, queira conhecer o mundo, seja que você queira abrir a sua empresa, ter uma empresa bem-sucedida, seja que você tenha qualquer for o seu sonho, a programação é um meio de te alavancar a alcançar esse objetivo. Tá? Então, é por isso que o tema dessa palestra é Programe Suas Possibilidades. Você faz o seu roteiro, você constrói a sua vida de acordo com aquilo que você acredita. Você pode trabalhar na área da saúde, você pode trabalhar na área do entretenimento, você pode trabalhar em qualquer área com a programação. Então, ela é justamente a ferramenta perfeita que surgiu para a gente, entendeu? A gente tem que aproveitar isso. E outra coisa, a gente pode estar aprendendo em qualquer plataforma na internet, hoje o conteúdo está super acessível, sabe? Não existe limitação mesmo, tá? Rapazes tão jovens e já com essa maturidade profissional, parabéns, realmente é motivador. Muito sucesso a vocês, obrigado pela fala aos nossos alunos, com certeza foi de grande valia. Muito obrigado, Thiago. Obrigadão, Thiago. A gente que agradece pela oportunidade, tá? Gostaria de agradecer a professora Silvia, que convidou a gente e prontamente eu já comentei muito contente com o Nicolas. Nicolas, vamos fazer uma palestra, vamos conversar com o pessoal. A gente é um prazer, né? Porque a minha vida é marcada de antes da ETEC e depois da ETEC, né? Bem assim. Porque foi aí que eu realmente soube o que eu ia querer ter pra minha vida mais pra frente, né? Que eu tinha alguns chutes, né? Antes, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Sim. E então, depois da ETEC que eu tomei um rumo, não, esse que eu quero, e eu vou tentar. E aí eu consegui achar esse Pedro aí, que me ajuda muito até hoje, me ajuda muito, e eu sou muito grato a ele também. Trabalho em grupo, gente, a gente sempre vai mais longe, sabe? Duas mentes ou mais pensam melhor do que uma, então é muito bacana também essa questão da coletividade. A gente cresce junto, a gente batalha junto, se a gente tropeça junto, ajuda a levantar o outro, entendeu? Então, essa é a pegada, tá? É isso que a gente queria passar para vocês. Certo? Pedro e Nicolas, eu só estou aguardando só um minutinho, porque a Lívia, ela ia entrar aqui para agradecer em nome da escola. Eu estou só falando, se caso ela não entrar, eu mesmo faço o agradecimento aqui para vocês. Ok, professor. Eu estou só aguardando um minutinho, tá? Tá bom, tranquilo. E aí, se quem quiser conversar qualquer coisa, aí estamos aí para trocar. Se quiser mandar aí, a gente continua aí. Eu acredito que por ser um sábado letivo, né, ter vários acontecimentos, né, pela escola inteira, ela deva estar ocupada com alguma sala, né? Entendi. Então, para não tomar mais muito tempo de vocês, porque eu disse que seria das 8h30 até umas 10 da manhã, né? Já passamos até um pouquinho, né? Mas, assim, eu fico sem palavras para agradecer vocês por tudo que vocês proporcionaram aos nossos alunos. Eu fico muito emocionada, desculpa. A gente que agradece, professora. Professora, a gente está muito feliz. Sabe, porque é tão bonito ver, assim, a maturidade mesmo, né? Como o professor Tiago disse, né? Ver, assim, o crescimento de vocês, né? Quem deu aula para vocês e ver como vocês falam com tanta propriedade, com tanta credibilidade, né? Assim, vocês demonstram isso na fala, vocês demonstram que vocês estão felizes na escolha de vocês. Então, eu acho assim, eu só tenho a agradecer, sabe, imensamente. Eu também choro, professora. Vocês foram, assim, essenciais nas nossas vidas, estão sendo, né, hoje, e eu desejo, como profissional da área de TI, né, que vocês continuem com essa garra, com essa determinação, com essa vontade, e eu tenho certeza que num futuro muito próximo, nós aqui estaremos vendo, assim, grandes profissionais na área de TI. Desejo de coração que vocês consigam realizar todos os sonhos de vocês, que vocês não esqueçam de nós, né, aqui,
Jamais. Venha com certeza visitar não. a gente, que venha estar aqui no nosso meio. E muito obrigada pela colaboração. Vocês ajudaram demais, foram essenciais. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Deus deu o caminho certo para vocês, tá? Professora, muito obrigado. De muito coração obrigado. que eu agradeço mesmo, em nome de toda a equipe. Desculpa pelos meus choros, porque eu sou meio manteiga mesmo. É isso, professora. A gente também fica emocionado também. Muito obrigado, professora. Para a gente foi um prazer, assim, quando o Pedro falou para mim também, a gente já teve certeza. A gente já teve certeza que a gente ia querer fazer, porque para a gente foi muito bom a gente ter tido essa experiência aí na ITEC. E muito obrigado a todos. Agora, para finalizar, assim, pedir para quem está com a câmera fechada, se pudesse, né, abrir, porque foi a nossa última palestra da manhã, né, e da semana, para fechar com uma foto, gente, de todo mundo, por favor. Vocês podem abrir a câmera? Eu vou sair de regata e na foto. Não tem problema, não. O pessoal de TI aqui é assim mesmo. É assim mesmo. É de chinela havaiana, é de bermuda, ainda mais que tá dentro de casa, não tem problema. Tô ligando aqui o celular da... Tá que bom. é a webcam celular, né? E o pior... Só um minutinho. Pior que ainda tem outra reunião, você acredita, Silvia? Ai, não acredito, sério? Lá de Guariba. Ai, meu Deus, tá brincando. Isso Mas- é mais, gente. Ninguém vai abrir, só vai ficar. Nossa, que horror! Um minutinho, tá ligando aqui o celular, demora um pouquinho. Eu vou pôr no módulo aqui de. Como que eu posso dizer? No módulo de colaboração visual aqui, de visualização. Assim, todo mundo aparece. O pessoal deve estar tranquilo em casa, né? Ah, deve estar. Acho que não esperava essa, pessoal, né? O pessoal não esperava essa. Acho que o pessoal fala assim, essa Silvia é doida. O Mauro, então, já tinha até me avisado que ele não ia abrir a câmera. Tá ligando o celular, jamais. O Mauro, só eu, o Pedro e o coisa que tá aqui. Cadê os outros, gente? Eu não acredito que vocês vão fazer passar essa vergonha, gente. Vocês não vão abrir? Ah, pelo amor de Deus. Pronto. Aê. Aqui. Legal. Eu, Mauro. Pronto, tirei uma foto para ficar marcado, registrado, documentado, como diz o outro. Show. Muito bom. Valeu mesmo, pessoal. Eu agradeço, então, imensamente. Fico muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Que vocês nos proporcionaram essa manhã. Tá bom? Agradeço também, professor, a oportunidade. Nós estamos sempre de prontidão e também já vou colocando um pouco o meu aí do Nicolas na reta. Se tiver outra oportunidade, a gente está aí, tá? Sim, Não, fica tranquila. Podem chamar, de verdade, se tiver. Com certeza. A gente faz com o maior prazer, porque, como bem dissemos, a ITEC fez parte da nossa vida, né? Faz parte. Então, e a gente jamais vai esquecer o que vocês fizeram por nós, né? E eu me lembro muito bem também, quando nós estávamos no primeiro módulo também, teve uma ajuda de grande valia também de uma pessoa que foi uma pessoa chamada Vitor também, que já tinha feito o curso e foi lá passar essa experiência pra gente, né? Do que ele estava passando. Se não me engano, era Vitor o nome dele. Então, foi muito importante pra gente também, a gente deu para ter uma ideia de como é que eram as ideias e tal. Então, a gente agradece de verdade, se tiver alguma outra oportunidade também é só chamar. Sim. Sim, com certeza. Não serão esquecidos facilmente. Gente, muito obrigado, professor. A gente encerra por aqui, tá? Sim. Depois a gente vê a possibilidade do certificado para estar enviando para vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Certo. Tá bom, o Thiago pediu o LinkedIn, vou mandar um link aqui no meu. Ah, tá. Isso mesmo. Eu vou passar aqui. E, Silvia, onde vai ficar salva essa gravação? Então, eu deixei salvo no canal do web, né? Da data de hoje, dia 14/11, palestra de vocês. Eu até ia ocultar os canais, mas
vou deixar assim mesmo. Tá Aí bom. eu vejo depois a possibilidade, o professor também estava falando que precisa da palestra dele para estar postando o link, né? Aham. Aí nós vamos ver certinho, porque eu acho que é pelo stream, né? Que vai ter que entrar Ah, sim. para converter, né, em vídeo. E Legal. aí a gente vai, já disponibiliza, deixa aqui no canal mesmo, tá bom? Tá bom, professor. Tá bom. Então tá joia, meninos. O meu muito obrigada, viu? Obrigado a você, professora. Já mandou o link aí, Pedrão, do LinkedIn? O pessoal pediu? O meu tá ficando com o feed aqui. Deixa eu só um minutinho. Acho que agora vai. Foi. Certinho? Gente, um bom sábado, viu? Um bom final de semana para todos. Obrigada, queridos, para vocês também, viu? A todos, muito Agradeço a obrigado todos. pela oportunidade, muito obrigado pelo bate-papo, foi bem legal. Isso. E muito obrigado, pessoal, de verdade. Vai ficar guardado para sempre. Vai sim. Tchau, Essa tchau. pandemia tem Tchau, coisas tchau. boas. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. 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 Partiu para outra reunião. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Ó, o pessoal tá escrevendo aí. Acho que o Everton mandou uma mensagem. Ah, mas ele foi por zap. Não. Deixa eu ver o que ele falou. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, gente. Vamos com Deus.